E aí, Poema, bom dia. Vocês estão felizes ainda? A glória a Deus, que louvor poderoso. Acredito que o Senhor recebeu a nossa adoração. Ver a igreja toda cantando ao mesmo tempo, adorando o nosso Deus é lindo demais. Um dia a gente vai estar com Ele presencialmente, olhando a face dEle e adorando Ele em espírito e em verdade cada vez mais. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você, que está lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 16. Lucas, capítulo 7, versículo 16. Para quem não me conhece, eu me chamo Hilder. Quem está nos visitando, sejam muito bem-vindos. Nós nos alegramos em receber você aqui na nossa casa, na nossa família. Vocês são muito bem-vindos. Amém? Eu tenho a honra de ter o meu amigo Júlio comigo, preparando um ambiente aí para a ministração. Queridos, para quem não conhece o Júlio, a gente tem uma amizade desde 2007, né, Júlio? Ministramos muito juntos no Ministério de Louvor, desde a igreja antiga a qual fazíamos parte. O Júlio é um grande homem de Deus, um irmão do coração. Meu Deus, com ele não tem VS não, ele faz a introdução no teclado, na mão mesmo. Lucas capítulo 7, versículo 16, vou usar a NVI, tá, meus amigos? A palavra de Deus diz assim: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que deveria vir? Ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém? Somente até aqui, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que é digno de toda honra, de toda glória, digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso coração. Que nesse momento, Jesus, o Senhor fale a cada coração aqui nessa manhã, Pai. Cada coração necessitado vai de encontro, Jesus, a cada um dos nossos corações. Que os nossos corações possam ser como terra fértil, Jesus, para receber a semente da tua palavra e crescer e dar muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus, fala com cada um, Jesus. A tua palavra é vida e ela penetra, Jesus, no mais profundo da nossa alma e nos transforma e nos traz mais para perto de ti, nos faz mais parecidos contigo dia após dia, Senhor. Então fala, Jesus, a cada um de nós, Jesus. Tira tudo aquilo que venha distrair o nosso entendimento, tudo aquilo que venha distrair, Senhor, para que a gente não preste atenção naquilo que o Senhor vai falar a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, fala a cada um, Pai, dos nossos corações. Amém e amém. Queridos, antes de entrar na aplicação em si do texto, eu queria contextualizar um pouco para vocês onde João Batista estava no momento em que ele enviou 2 discípulos para perguntarem para Jesus se Jesus era de fato o Messias, o Cristo que haveria de vir, ou se teria algum outro que viria.
João Batista ele estava preso no palácio de Herodes. E por estar preso no palácio de Herodes, ele tinha certos privilégios ali naquela prisão herodiana. E por que ele tinha privilégios? Porque muitas vezes João Batista conversava com o rei Herodes, e embora ele repreendesse o rei Herodes pelo fato dele estar vivendo com a esposa do próprio irmão dele, Herodes respeitava muito João Batista e protegia ele, porque de fato ele via que João Batista era um homem íntegro, um homem justo, um homem fiel a Deus. Então mesmo João Batista confrontando o rei Herodes: olha, Herodes, você está vivendo com a esposa do seu irmão, isso não pode, isso é pecado. João Batista era protegido por Herodes. E Herodes gostava muito de ouvir, os seus conselhos, as suas direções. Mas a mulher com quem Herodes estava vivendo, Herodias, ela odiava João Batista, justamente pelo fato dele repreender Herodes por estar vivendo com ela. Então ela estava ali só esperando uma oportunidade para que João Batista fosse morto, para matar João Batista. E certo dia, o rei Herodes deu uma grande festa, e a filha do rei Herodes, ela dançou naquela festa para Herodes, e ela agradou não somente a Herodes, mas todos os convidados da festa. Herodes ficou tão feliz que ele disse: peça-me o que quiser que eu te darei. E aí ela perguntou para a mãe dela: mãe, o rei Herodes está perguntando o que eu quero. E ela não pensou duas vezes. Herodias disse: peça a cabeça de João Batista. E ela falou para o rei Herodes, e foi assim que João Batista foi decapitado, enquanto ele estava ali naquela prisão herodiana. Mas, antes de João Batista ser decapitado ali naquela prisão herodiana, as informações chegavam até ele. Tudo que estava acontecendo lá fora chegava até João Batista justamente por causa desses privilégios que ele tinha ali naquela prisão. E tudo aquilo que Jesus estava fazendo, estava chegando até ele. Todas as curas, todos os milagres, tudo estava chegando até João Batista. Mas sabe, queridos, quando eu vi essa pergunta, essa dúvida de João Batista, me veio uma inquietação muito grande acerca de quem de fato era esse homem. Me veio uma inquietação no coração de que eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais quem de fato era João Batista. E o que Jesus falou sobre João Batista? João capítulo 7, versículo 28, Jesus vai dizer que entre os homens que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Olha só, Jesus disse: olha, dentre todos os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. O que a mãe dele falou dele mesmo? Lucas 1:41 vai dizer que quando Isabel ouviu a voz de Maria, que naquele momento estava grávida de Jesus, quando ela ouviu a voz de Maria, agitou-se em seu ventre o seu filho. Ou seja, João Batista se agitou enquanto ele ouviu a voz de Maria chegando com Jesus. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. O que o povo falava sobre João Batista? Lucas 3:15 vai dizer que o povo estava com grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João Batista não seria o Messias prometido, se João Batista não era o Cristo prometido. O que o rei Herodes pensava sobre João Batista? Marcos 6,16 diz que quando Herodes viu que um homem havia ressuscitado dentre os mortos, ele olhou e disse: esse é João Batista, aquele a qual eu decapitei, ele ressuscitou dos mortos. O rei Herodes achava também que João Batista era o Cristo, era o Messias. E o que o próprio João falava sobre si mesmo? Ele, em João capítulo 1, versículo 23, está registrado que ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Acho que o meu microfone está com um pouco de grave a mais. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem um caminho reto para o Senhor. Então João Batista era aquele que diz: eu vim preparar, foi eu que vim no deserto clamar, preparar o caminho para a chegada do Messias.
o Messias prometido. João foi aquele que disse que era o discípulo amado de Jesus. Não, queridos, esse foi João, o apóstolo. João, o profeta, acho que ele, João Batista, ficou chateado de João, o apóstolo, ter dito que era o filho amado, que era o discípulo amado de Jesus. Talvez ele deva ter ficado chateado. E o que João Batista falava acerca de Jesus? João capítulo 1, versículo 29 diz que certo momento ele olhou para Jesus e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem muito maior que eu, um homem muito mais superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. João, ele estava declarando: eu vi o Espírito de Deus descer como pomba e descer e permanecer sobre João Batista. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito, ou seja, se o próprio Deus não tivesse dito para João Batista, ele não teria reconhecido Jesus. Mas o próprio Deus disse: aquele que vier, aquele a quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então João declarou: eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Queridos, é sobre esse homem que nós estamos falando. Sobre esse que o próprio Jesus disse que dentre os homens não tinha ninguém que era maior do que ele. Esse que a sua mãe disse que ele se agitou em seu ventre ao ouvir a voz de Maria, que Herodes achava que era ele que havia ressuscitado, que o povo perguntava em seu coração se de fato ele não era o Messias tão esperado, tão aguardado. E enquanto eu ouvia isso tudo, enquanto o Senhor ministrava meu coração, queridos, eu fiquei pensando o quanto muitas vezes nós esperamos um Deus segundo as nossas próprias expectativas. De certa forma, esse texto ele acalma o nosso coração, porque a gente vê que até os grandes homens de Deus, eles passaram e passam por momentos de crise. Eu e você, queridos, por mais próximos e por mais que conheçamos a Deus, a gente sempre vai passar por momentos de crise. Momentos em que a gente vai passar por momentos difíceis. E são justamente essas crises que revelam as nossas necessidades. Todas as vezes que a gente passa por uma crise, elas revelam as nossas maiores dificuldades. Por isso que as nossas maiores perguntas para Deus, elas nunca revelarão apenas as nossas dúvidas, mas as nossas maiores necessidades, sejam elas emocionais, psicológicas, espirituais, religiosas. A gente sempre vai, através das nossas perguntas, estar revelando as nossas maiores dificuldades. Quer ver só? A pergunta de João Batista, se Jesus era de fato o Messias que haveria de vir, nasce exatamente por causa da condição em que ele se encontrava. Naquele momento ele estava preso. E em momento nenhum, na narrativa bíblica, a gente vai ver João Batista tendo dúvidas acerca de quem era o Messias. Em momento nenhum. Mas nesse momento, a gente vê João Batista questionando se Jesus era de fato o Messias ou teria algum outro que haveria de vir. Não havia dúvidas antes acerca de quem Jesus era. Mas naquele momento João Batista estava sendo injustiçado por ter pregado a palavra de Deus, por ter confrontado os saduceus, por ter confrontado o poder opressivo de Roma. Naquele momento ele estava sendo injustiçado e preso. Então é normal que naquele momento ele estivesse esperando um Messias que tivesse vindo com mão de ferro. Um rei poderoso que pudesse subjugar o poder de Roma e aniquilar todos os seus inimigos. Então seria perfeito, queridos, se Jesus, ao invés de estar fazendo milagres, ao invés de estar curando, ao invés de estar fazendo o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar,
se ele estivesse destruindo o poder de Roma. Mas não estava acontecendo exatamente como João Batista estava querendo. Percebe, queridos, como o Evangelho ele é expert em inverter as nossas expectativas. Percebe como constantemente a gente é levado a recalcular a nossa rota, a procurar entender mais o Senhor. Naquela época, no contexto em que João Batista, isso tudo aconteceu com João Batista, o povo de Israel estava vivendo uma grande expectativa acerca da vinda do Messias. E no contexto cultural da época, quando um rei, ele entrava numa cidade em um animal de pequeno porte, ele estava passando uma mensagem de que ele queria paz. E Jesus, ele entrou em Jerusalém num jumentinho, num animal de pequeno porte. Mas a Bíblia diz que um dia ele vai voltar num cavalo branco. E quando um rei, ele entra numa cidade, e ele entra num animal de grande porte, ele está dizendo: eu venho trazer justiça, eu venho fazer justiça. Mas o povo naquela época não entendia. Eles achavam que Jesus já naquele momento teria que ter entrado em Jerusalém num cavalo branco para trazer justiça e destruir o poder opressivo de Roma. Percebe, queridos, como as nossas expectativas, como as nossas necessidades, elas fazem com que a gente espere um Deus segundo aquilo que a gente está precisando. Muitas vezes a gente passa por crises sem perceber a gente se pega decepcionado com o Senhor, porque Ele não fez aquilo que a gente estava precisando, Ele não atuou da forma como a gente estava precisando, e a gente se pega decepcionado com o Senhor. A gente se pega triste com o Senhor, porque Ele não veio da forma como a gente esperava, e a gente começa a se afastar do Senhor, a gente começa a deixar o Senhor de lado. A gente começa a ter outras expectativas acerca de Deus. A gente começa a se decepcionar com o Senhor. E essa história, queridos, ela nos ensina muito sobre qual a imagem que nós temos de Deus. Qual a imagem que eu e você temos tido do nosso Deus, queridos. A atitude de João Batista me fez refletir muito sobre quem Deus é para mim. Essa dúvida dele, essa atitude de pegar 2 discípulos, vão lá e perguntem para ele se ele é mesmo o Messias, me fez perguntar no íntimo do meu coração: quem é Jesus para mim? Qual o Deus que eu e você conhecemos, queridos? O verdadeiro Deus que é apresentado na Bíblia, ou um Deus que é apresentado por esse mundo, pelas pessoas, pelas culturas, pela religião, pelos dogmas? Muitas vezes a gente conhece Deus através das nossas expectativas. Muitas vezes a gente conhece Deus através das nossas necessidades. Ao invés da gente conhecer Deus pela revelação de fato de quem Ele é. A gente muitas vezes encontra e conhece Deus porque muitas vezes Ele fez um milagre na nossa vida e a gente conhece somente o Deus que cura. Ou às vezes a gente conhece Deus somente por Ele ter libertado a gente de um vício, e a gente só conhece o Deus que liberta. E aí o dia que Ele não curar, e ao dia que Ele não libertar do jeito que você esperou, a nossa perspectiva acerca de Deus já muda. A gente já se decepciona com o Senhor. Muitas vezes a gente conhece o Deus que fez um milagre financeiro na nossa vida, e aí quando as coisas não estão dando certo, a gente se decepciona com aquele Deus, porque Ele não fez mais aquele milagre financeiro que a gente esperava. Queridos, as nossas situações, as situações que a gente passa e as nossas necessidades não podem mudar a identidade de quem Deus é para mim e para você. A gente não pode ter uma má imagem do nosso Deus somente porque Ele não fez do jeito que a gente queria. Não é porque Jesus não libertou João daquela prisão que Ele não é um Deus que não liberta, um Deus que não salva. Não é porque
Deus, Ele não fez um milagre financeiro na sua vida, que Ele não é um Deus abundante, um Deus próspero, que gosta de derramar prosperidade sobre a sua vida. Não é porque Deus não curou alguém que você esperava, ou não curou você mesmo, que Ele não é um Deus que não tem poder para curar. Alguns dias atrás, a minha esposa orava muito pela cura da tia dela do câncer. E em vários momentos do tratamento houve remissão, né, onde chegou a zerar a quantidade de células cancerígenas. E ela se animava muito, nós, né, amor? A gente ficava muito feliz com aquilo. Ela vai ser curada do câncer. Mas o Senhor quis recolher a vida dela. E sem perceber, a Tayane compartilhou até um dia numa postagem. Ela disse que sem perceber, em algum momento ela se viu decepcionada com o Senhor. Ela se viu decepcionada por Ele não ter feito, por Ele não ter curado a tia dela. E quantos de nós, queridos, não nos decepcionamos com o Senhor por Ele não ter feito do jeito que a gente quis? De maneira nenhuma. Pelo fato de Deus não ter libertado João daquela situação, daquela prisão, Ele nunca vai deixar de ser um Deus que não é libertador, que não salva. O que acontece com você quando você perde alguém que ama, quando você perde alguma coisa que ama? Quem Deus se torna para você? Será que Ele se torna um Deus mau, um Deus perverso? Ou será que Ele continua sendo Deus? Queridos, eu e você, como os louvores cantaram aqui antes da palavra, eu e você precisamos ter uma fome e uma sede para desejar saber cada vez mais quem de fato é esse Deus que nós servimos. Não segundo a religião, não segundo as tradições, não segundo as concepções, não segundo as teorias. Existe teoria para tudo, existe religião para tudo, existe cultura para tudo. Cada um apresenta um Deus segundo aquilo que lhe convém. Mas é chegado o tempo de nós conhecermos e desejar conhecer o coração do nosso Deus. Deus falou por meio do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E Ele ainda diz: serei achado de vós. Serei achado de vós. Chegou o tempo, queridos, de nós buscarmos o Senhor, de nós procurarmos de fato conhecer esse Deus que nós tanto falamos, tanto pregamos. Serei achado de vós. A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, fiel e temente aos mandamentos do Senhor. Mas quando depois de Jó ter passado por todas as provações que ele passou, lá no finalzinho do livro dele ele escreveu: Senhor, um dia eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Um dia eu ouvi a teu respeito, mas agora eu te conheço de andar contigo. Queridos, isso é algo que nos tira da teoria e nos coloca num lugar de prática, de sair da ortodoxia e exercer a ortopraxia. Isso nos faz entender que a vida com Deus é uma vida de prática, é uma vida onde a gente de fato caminha com Ele lado a lado, não apenas de ouvir falar. No final dos tempos, queridos, haverão dois tipos de pessoas. Haverão dois grupos. A Bíblia diz que um grupo será conhecido do Senhor, e Ele diz: benditos a morada de meu Pai. E a Bíblia diz que Deus vai olhar para outras pessoas e vai dizer assim: afasta-te de mim, porque eu não te conheço, eu nunca te conheci. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Mateus 25:32 diz: e todas as nações serão reunidas de todos os cantos da terra, e Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Queridos, eu e você não podemos correr o risco
de estar aqui fazendo culto e Jesus está lá fora, batendo na porta, querendo entrar. Ou seja, a gente fazendo um culto sem a presença dele nesse lugar. A gente não pode correr o risco de vir para essa casa, para essa família, e a gente deixar Jesus em casa, porque a gente veio só cumprir um rito religioso. Como a Gabi falou, a pastora Gabi falou, a gente não pode correr o risco de vir até aqui esse lugar, dizimar e ofertar somente pelo medo de ir para o inferno, ou somente para que Deus continue prosperando a nossa vida. A gente não pode correr esse risco, queridos. A gente precisa se colocar num lugar de busca e conhecimento desse Deus que nós tanto falamos, tanto pregamos. Será que Cristo, para mim e para você, tem sido aquele que resolve tudo que a gente precisa? Ou será que a gente tem procurado outras saídas? Será que a gente tem procurado outros caminhos? Esse texto e a atitude de João Batista nos ensina que as nossas dúvidas, elas devem nos levar para perto do Senhor e não nos afastar dele. Na ausência de fé, isso partindo da ótica de que, de fato, João Batista estava com dúvida se Jesus era o Messias ou não, tá? Mas na ausência da nossa fé, se Jesus vai fazer ou não, a gente tem que pelo menos ter coragem para ir até Ele e entregar as nossas dúvidas. Entregar, colocar diante dele as nossas limitações, colocar diante dele tudo aquilo que não presta. A gente coloca diante dele: Senhor, eu preciso de Ti, mas pelo menos a gente vai na pessoa certa. A gente não vai sair por aí buscando respostas em outros lugares, em outras pessoas, nas religiões, nas culturas, não. Mas a gente vai confiar naquele Deus que pode responder, naquele Deus que pode fazer tudo e todas as coisas. Quando Paulo escreve à igreja de Filipe, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. Antes, que tudo e todas as coisas se tornem conhecidas diante do nosso Deus, por meio das nossas orações e súplicas. Queridos, todas as nossas dúvidas, todas as nossas necessidades, elas devem ser colocadas diante do Senhor. Elas devem nos aproximar do Senhor e não nos afastar dEle. Eu te pergunto nessa noite, você tem buscado o Senhor? Você tem buscado respostas no Senhor? Ou você tem ido atrás das tuas próprias soluções? Será que quando acontece algum tipo de ajuste financeiro na sua vida, que você começa a ganhar menos, alguma coisa, será que você procura trabalhar mais e mais e mais para compensar? Ou será que você continua sendo fiel a Deus para que Ele abra novas portas? E aqui eu também concordo com o que a Gabi falou. Não é deixar de trabalhar, queridos, pelo contrário, isso é justo. Isso faz parte, a gente precisa trabalhar. Mas será que a gente, nesses momentos, a gente trabalha para dizer que aquilo que a gente vai conquistar é através da força do nosso próprio braço? Ou será que a gente continua sendo fiel ao Senhor? Se a gente continua amando o Senhor, sendo fiel a Ele? Porque da mesma forma, queridos, que a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, a palavra de Deus também diz que Deus dá enquanto os seus dormem. Deus dá enquanto a gente descansa. Porque nem tudo vai ser pela força do nosso próprio braço. Nem tudo vai ser sobre a nossa capacidade. E aí, onde é que a gente tem buscado respostas? Aonde a gente tem procurado colocar os nossos anseios, as nossas necessidades? Quando a gente não entende algo, queridos, é no Senhor que a gente deve levar. É diante do Senhor que a gente deve colocar.
Foi isso que João Batista fez. Por mais triste que seja ele ter duvidado se de fato Jesus era o Messias, mas pelo menos ele foi buscar a resposta na pessoa certa, no lugar certo. Que é diante daquele que responde e pode fazer tudo e todas as coisas. Amém? Vocês estão felizes ainda? Esse texto nos ensina, queridos, sobre um paralelo entre as expectativas humanas e a expectativa divina. Qual tem sido as suas expectativas acerca de Deus? Qual tem sido as suas expectativas acerca das pessoas que você caminha? Porque, queridos, eu e você temos uma tendência a ter expectativas e projetar coisas em Deus e nas pessoas que muitas vezes não serão alcançadas. Quando Samuel chegou na família de Jessé para apontar quem seria o novo rei de Israel, quando ele olhou para o primeiro filho de Jessé, ele disse: é esse, o rei de Israel, alto, forte, bonito, corajoso, é o mais velho, vai dar certinho porque não vai precisar esperar muito tempo para se tornar rei sobre Israel. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele vê diferente daquilo que o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Deus conhece o nosso profundo, o mais profundo do nosso coração. Por isso eu e você, queridos, a gente precisa alinhar as nossas expectativas, tanto para com os homens aqui, tanto para com o irmão que está aí do seu lado. Alinhe as suas expectativas para com ele. Mas primeiramente, alinhe as suas expectativas para com Deus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você alinhar essas expectativas para com Deus, você vai ter expectativas ajustadas para com quem está do seu lado. O povo de Israel esperava um Messias que viesse como rei poderoso, mas ele veio como servo sofredor. Queridos, você sabia que apenas 3% dos judeus são judeus messiânicos? De mais de 17 milhões de judeus que há no mundo todo, apenas 3% acreditam que Jesus é o Messias, que ele foi o Messias que Deus iria enviar, o Salvador. Os outros, mais de 16 milhões, estão esperando até hoje o Messias, porque eles acreditavam justamente nesse rei que viria como rei poderoso. Mas esses judeus messiânicos, assim como nós, acreditamos na profecia de Isaías, que dizia que ele viria como um servo sofredor, como um homem de dores. Então percebe como uma expectativa errada acerca de Deus, uma expectativa errada acerca das pessoas fazem a gente deixar de viver coisas preciosas. Até hoje eles estão vivendo lá esperando o Messias, e ele já veio, ele vai voltar de novo, e aí eles vão entender que de fato Jesus era o Messias prometido. Olha como eu e você precisamos ajustar, alinhar as nossas expectativas com a expectativa bíblica que nós temos aqui todos os dias. Quando Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, eu quero lavar os teus pés. Na mesma hora Pedro olhou para Jesus e disse: o quê? De maneira nenhuma. Ele: Pedro, você não tem escolha. Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro novamente, com as expectativas erradas dele, diz: então, Senhor, lava também as minhas mãos, lava também a minha cabeça. Percebe, queridos, como as nossas expectativas são totalmente diferentes, como a gente escorrega tão facilmente de quem Deus é, daquilo que Ele quer. Percebe como a gente tem que alinhar essas expectativas? É desleal, queridos, a gente se afastar de Deus por causa das nossas expectativas. Por outro lado, quando a gente alinha as nossas expectativas com o Senhor, a gente desfruta de coisas que a gente jamais imaginaria que viveríamos. Olha o que Paulo fala aos Filipenses: mas antes, aquilo que para mim era lucro,
passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, a qual por causa dele perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo aqui, ele alinhou as expectativas dele de uma forma em que ele só seria surpreendido pelo Senhor. Ele diz: eu considero tudo como perda. Tudo aquilo que eu ganhei, tudo aquilo que um dia eu fui, toda a minha influência na sociedade romana, tudo isso eu considero como perda por causa da grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Eu considero isso tudo como esterco. Sabe qual foi o resultado disso, queridos? O resultado disso é que um dia, quando nós chegarmos diante dele, Paulo, ele vai ter bem pouquinha pedra na sua coroa, para não dizer o contrário. Aquele que escreveu quase a metade dos livros do Novo Testamento. Ele vai chegar no céu e ele vai desfrutar muito mais daquilo que ele teve de dinheiro, daquilo que ele teve de influência, daquilo que ele teve de posição social, de status, que ele tinha aqui nessa terra. Ele vai desfrutar de algo muito maior. E em vida ele já desfrutou de algo muito maior também. A gente precisa alinhar, queridos, as nossas expectativas acerca desse Deus que nós servimos, acerca das pessoas que estão ao nosso lado. Por que será, queridos, que tem tanta gente que chega na nossa igreja, começa a fazer parte da nossa família espiritual e logo já se sente parte, já se sente família, e tem pessoas que chegam e não conseguem se sentir parte, não conseguem se sentir família? Por que será? Talvez seja um momento de ajustar a forma como nós projetamos as nossas expectativas em Deus, porque de alguma forma essas expectativas que nós temos de Deus acabam refletindo na maneira como nós projetamos as nossas expectativas nas pessoas. A gente acaba projetando tudo aquilo que a gente espera em Deus nas pessoas. Porque muitas vezes a gente espera que Deus seja perfeito com a gente, que Deus faça as coisas do jeito que a gente quer, que Ele cure novamente, que Ele salve novamente, que Ele desperte, que Ele salve novamente. Mas aí Deus vai fazer da forma errada. Deus vai fazer da forma que a gente acha que é uma forma errada, de uma forma diferente. Deus não vai fazer da forma como a gente quer. E essa é a mesma lógica que a gente vai usar com as pessoas. A gente vai ficar esperando com que elas ajam, com que elas façam, com que elas falem, da mesma forma que nós esperamos que Deus faça com a gente. E inevitavelmente, queridos, a gente vai ser decepcionado por essas pessoas. Por isso que muitas vezes a gente não se sente parte. Porque é necessário a gente alinhar as nossas expectativas para com Deus primeiramente e depois para com as pessoas. A gente precisa entender que da mesma forma que a gente frustra o Senhor com o nosso pecado, com a nossa rebeldia muitas vezes, a gente também vai frustrar outras pessoas. E nós seremos frustrados por essas pessoas. E por isso a gente vai abandonar a igreja, por isso a gente vai abandonar o reino, por isso a gente vai abandonar as pessoas. Na primeira carta de João, ele diz o seguinte: se andarmos na luz, como na luz ele está. Isso fala sobre trazer algo para a luz, queridos. Isso fala sobre alinhar as expectativas. É chegar para o Senhor e procurar da forma mais clara possível entender aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer para nós, aquilo que a gente espera dEle. É chegar para o irmão do nosso lado e dizer assim: olha, eu quero alinhar as minhas expectativas com aquilo que você... Em relação à nossa amizade, eu espero isso e isso de você. Me diz o que você espera de mim. Quando o irmão te magoar, quando o irmão te machucar, chega para ele e fala: olha, eu esperava isso e isso de você. Me diz quais eram as tuas expectativas.
Porque a palavra de Deus diz, queridos, o Senhor falou através do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Então muitas vezes a gente vai pensar diferente sim do nosso Deus. Muitas vezes a gente vai estar querendo ir por um caminho que não é o caminho que Ele quer que a gente vá. Muitas vezes a gente vai estar pensando algo acerca do Senhor e Ele não está pensando a mesma coisa sobre como Ele vai fazer na tua vida. É entender que há diferenças de expectativas, queridos. Há diferença de agir, de falar. Entender isso vai nos fazer muito bem. Vai nos fazer viver a plenitude do propósito que Ele tem para cada um de nós em todas as áreas. Na área espiritual, aqui na área da comunhão, em todas as áreas. Queridos, esse texto ele é muito profundo. Ele me fez pensar se nós temos servido o Cristo que esperamos ou o Cristo que basta. E aqui não é o Cristo que nos basta, porque o Cristo que nos basta é o Cristo provedor que a gente está esperando naquele momento. É o Cristo salvador, é o Cristo curador, é o Cristo banqueiro. É o Cristo que basta. Será que esse é o tema da ministração? Temos servido o Cristo que esperamos ou o Cristo que basta? Eu vou fazer uma inferência aqui. Eu acredito fortemente, queridos, que João Batista não tinha a menor dúvida de quem Jesus era. Eu acredito que ele não tinha a menor dúvida, sabe por quê? Porque ele foi aquele que, quando olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi aquele que diz: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um muito maior do que eu, um que já existia antes de todas as coisas, e Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Ele foi aquele que diz: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre Ele, porque Ele é aquele que batiza com Espírito Santo. Ele é aquele que disse: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Como poderia ser ele esse que estava com dúvida acerca daquele que ele viu e testificou que era o Filho de Deus? Eu acredito fortemente, queridos, que naquele momento João Batista ele queria que os discípulos dele fossem até Jesus para olhar nos seus próprios olhos e começassem a desfrutar do Deus verdadeiro, o Deus que cura, o Deus que faz milagres, o Deus que pode tudo e todas as coisas. Tanto que quando Jesus chegou em Cesareia de Filipe, ele perguntou para os discípulos dele: quem os outros dizem que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Sabe qual foi a primeira resposta? Uns dizem que o Senhor é João Batista. Querido, João Batista sabia que ele havia se tornado mais parecido com o Cristo que as pessoas esperavam do que o Cristo que tinha vindo. Ele sabia que para muitos ele estava sendo visto como um Deus. Ele sabia que para muitos ele estava criando uma expectativa que ele não poderia cumprir. Quando Herodes viu que alguém havia ressuscitado, ele diz: esse é João Batista, aquele que eu decapitei. Ele ressuscitou dos mortos. Quando as multidões encontravam Jesus, elas perguntavam em seus corações: será que ele não é o Cristo? João Batista teve que dizer várias vezes, queridos, para os fariseus: eu não sou o Cristo. Convém que eu diminua, convém que ele cresça e eu diminua. Não perguntaram para Jesus se ele era o Cristo, tanto de vezes que perguntaram para João Batista se ele era o Cristo, se ele era o Messias, queridos. Não perguntaram. Ou seja, João Batista, ele havia se tornado mais parecido com o Cristo que as pessoas esperavam do que o próprio Cristo que estava entre eles. Jesus estava vivo, mas as pessoas estavam perguntando para ele: será que você não é o Cristo? Jesus tinha ressuscitado e tinha gente achando que era João Batista que tinha ressuscitado.
Ou seja, queridos, as pessoas estavam esperando o cumprimento de todas as coisas na pessoa de João Batista. Quantas vezes eu e você não estamos esperando coisas se cumprirem através de pessoas? Quantas vezes eu e você não estamos esperando que Deus faça através de pessoas, faça do seu jeito, da sua forma, no seu tempo? E aí muitos não entendem o porquê que João Batista precisava sair de cena. Queridos, se João Batista não precisasse sair de cena, se isso não acontecesse, as pessoas iam continuar indo atrás dele e não conheceriam o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. É como se João Batista estivesse dizendo para os seus discípulos, dizendo para nós: vocês não podem continuar me seguindo e achando que eu sou o Cristo. Vão e conheçam o verdadeiro Deus, vão e conheçam o verdadeiro Messias, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu não sou o Cristo. João Batista nos ensina o quanto nosso coração é enganoso, queridos. O quanto muitas vezes a gente espera em pessoas, o quanto muitas vezes a gente espera de outras formas. Deixa eu falar algo, querido. Se eu e você não conhecermos o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias, a gente vai viver esperando e se relacionando com outros Messias. Com o Messias banqueiro, com o Messias político, com o Messias emocional, com o Messias justiceiro, que vem para fazer justiça. Enquanto a gente não conhecer Deus verdadeiramente, o verdadeiro Messias, a gente vai estar sempre apegado a um Messias diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta, ou somente com a versão de um Messias, porque Ele é isso tudo. Ele é um Deus provedor, um Deus Pai, um Deus próspero, abundante, um Deus que traz sim justiça, que um dia voltará no cavalo branco. Mas hoje uma das maiores coisas que o Senhor traz ao nosso coração é que nós precisamos abraçar o único Cristo que existe. O Cristo que basta. Não o Cristo que nos basta, mas o Cristo que basta. Aquele que basta nas suas dificuldades. Aquele que, se não fizer aquilo que você está precisando, basta, Ele é suficiente também. Aquilo que, se curar, Ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. É o Cristo que basta, é esse que a gente precisa abraçar. Só existe um Cristo, e é esse que o Senhor quer que nós abracemos. É esse que Ele quer que nós conhecemos, o único Cristo verdadeiro. E por fim, queridos, queria que o ministério de louvor subisse. Os dias difíceis, eles são pedagógicos. Os dias difíceis são pedagógicos, queridos. Os dias difíceis são ensináveis. Jesus termina de dizer a sua fala para aqueles dois discípulos. Ele diz o seguinte: felizes são aqueles que não se escandalizam por minha causa. Felizes são vocês quando não se escandalizam pela forma como eu vou agir, pela forma como eu vou falar, pela forma como eu vou fazer. João estava esperando ser liberto da opressão de Roma, ser liberto daquela prisão. Jesus estava fazendo outras coisas. Felizes somos nós quando não nos escandalizamos com a forma dele agir. Aqui Jesus ele reconhece que a forma dele de agir muitas vezes vai nos escandalizar. Mas sabe de uma coisa, queridos? A verdadeira fé, ela não se ofende com o modo inesperado como Deus vai agir. Uma fé madura, ela não tropeça no como Deus vai fazer. Uma fé madura, ela não fica pelo meio do caminho, pelo fato de não ter sido como eu queria.
Queridos, seguir a Jesus exige aceitar que muitas vezes Ele não vai vir da forma como nós queremos, da forma como nós precisamos. Aceitar Jesus, seguir Jesus, é aceitar que muitas vezes Ele não vai fazer no nosso tempo. Por isso Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É sobre muitas vezes negar a si mesmo, negar as nossas expectativas, negar as nossas vontades, as nossas necessidades, e tomar a cruz. Existe uma cruz só, queridos. É somente uma cruz que existe. Tomar essa cruz, esse Cristo, e seguir. Você que pode, fique de pé no seu lugar. O nosso Deus, Ele continua suficiente, mesmo quando nós não entendemos. E hoje nós temos de forma muito clara, queridos, que nós seremos frustrados, sim, por Deus. Que a gente tenha de forma muito clara que nós seremos, sim, frustrados pelas pessoas. Isso é crescimento, queridos. Isso é crescimento. Essas provas, esses dias difíceis que são pedagógicos, nunca podem mudar a forma como a gente vê o Senhor. Quando Jesus disse: felizes são aqueles que não se escandalizam por minha causa, é como se Ele estivesse chegando para João Batista e dizendo assim: meu amigo, meu querido amigo, perdão. Meu querido amigo, perdão. Perdão, mas eu tenho que te dizer algo. Felizes são aqueles que participam, sim, da minha glória, mas também são felizes aqueles que participam dos meus sofrimentos. Jesus estava dizendo para João Batista: olha, você já participou da minha glória de quando eu estive com você, mas também faz parte desfrutar dos meus sofrimentos, participar dos meus sofrimentos. Na carta de 1 Pedro, ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que há entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. Não se estranhem, não se surpreendam com o fogo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem-o com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Feliz é você, João Batista, por estar sendo insultado por causa do meu nome. Se vocês são insultados pelo nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus que repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se vocês sofrem como cristãos, não se envergonhem, mas glorifiquem a Deus por causa do seu nome. Queridos, eu tenho muito forte no meu coração que João Batista, ele tinha a plena convicção de que Jesus era o Messias prometido. Ele estava apenas apontando para os outros. Ele estava apenas dizendo: Senhor, eu também aceito participar dos teus sofrimentos. Alegrem-se pelo motivo de passarem por diversas provações. Isso é loucura para nós, queridos, muitas vezes. Isso é loucura. Alegrar por passar por provações. Queridos, quando um professor, ele é um professor ali, casca dura, as provas dele são difíceis, o aluno, ele dá muito mais valor para aquela disciplina. O aluno, ele valoriza muito mais, ele presta atenção.
E aquele professor, ele ensina com muito mais qualidade, prepara muito mais aquele aluno para aquilo que um dia ele vai passar no mercado de trabalho. Assim é o nosso Deus. Em muitos momentos Ele vai nos provar. Ele vai nos provar. Tem muitas vezes a gente vai pedir para Ele força, e o Senhor vai olhar e diz: não, anda mais 2 milhas. Muitas vezes a gente vai pedir para o Senhor fé, e Ele vai dar uma montanha para a gente mover. Então move essa montanha, tu não quer fé? Muitas vezes a gente vai pedir para o Senhor amor, e Ele vai pedir para a gente orar pelos nossos inimigos, para a gente orar por aqueles que nos decepcionam, aqueles que nos machucam. A gente vai orar pedindo paciência para Deus, e Deus vai colocar aquele irmão lá no GC, que vai te esticar, que vai fazer com que a tua paciência seja adquirida na prova. É assim que funciona o reino de Deus, queridos. Aí você pode se perguntar, se você estiver chegando agora: meu Deus, mas essa igreja fala muitas palavras duras. Queridos, a gente nunca vai se dobrar a um evangelho do triunfalismo, onde tudo gira em torno de você, onde tudo vai dar certo. O evangelho da prosperidade. Se você está chegando agora, entenda, se abrace com esse Cristo que nós pregamos, o único Cristo, o Cristo que basta, e você vai desfrutar do Deus que é próspero, do Deus que é abundante, do Deus que é feliz, o Deus que faz tudo e todas as coisas, e vai te fazer viver uma vida abundante, uma vida próspera. Aceite esse único Cristo. Aceite esse Cristo, é o único que existe. O Senhor nos convida a esperar não somente o Messias que nos atende, queridos. Nessa manhã, o Senhor Ele nos convida para que a gente aceite o Messias que basta. Senhor, se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, amém também. Eu sei que em todo momento o Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas. Queridos, hoje eu apresentei 2 perspectivas acerca de João Batista. Um João Batista que sabia de fato quem Jesus era e que ele descansou, ele apenas apontou Jesus para as pessoas. Um que apontou as pessoas para que elas conhecessem o verdadeiro Messias. Um João Batista que apontou hoje eu e você para conhecer esse Cristo que basta. E eu apresentei também a ótica, a perspectiva de um João Batista que não sabia quem Deus era, ou que tinha dúvida se ele de fato era o Messias. Esse João Batista que tinha dúvidas acerca de Jesus, ele foi convidado a não se escandalizar pela maneira como Deus faz as coisas. O Senhor nos convida, queridos, a não nos escandalizarmos com a forma como Ele faz todas as coisas. Ele nos convida a entender que muitas vezes Ele vai agir de forma diferente. Qual Deus nós temos servido? Qual Deus a gente tem conhecido? Qual Deus a gente tem esperado? Qual expectativa a gente tem tido de Deus? Queridos, hoje o Senhor Ele nos convida a nos entregarmos totalmente a um Cristo que muitas vezes não vai corresponder às nossas expectativas, mas Ele será o Cristo que basta. Ele será o único Cristo, o Cristo que basta na minha e na sua vida, independente de qualquer coisa. O Cristo, o verdadeiro Cristo que vai sustentar a tua fé daqui para frente, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, queridos, converse com Ele. Não quero nada além de Ti. És mais que tudo que eu sonhei. Tudo que achei que eu queria é bem menor que Te conhecer. Agora sou Teu e Tu és meu. És o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do Teu olhar. Hoje
Jesus. Quero Jesus. Nós não queremos mais conhecer e se relacionar com um Deus segundo as religiões, Pai. Nós não queremos mais nos relacionarmos com um Deus segundo a perspectiva aqui desse mundo, Pai. Não queremos nos relacionar com um Deus segundo as culturas, Pai. Não, nós queremos somente o Senhor, Pai. Nós queremos o único Cristo, Pai, aquele que basta diante das nossas necessidades. Fale com o Senhor, queridos, fale com o Senhor, queridos, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Pai. És o meu bem mais precioso. Eu não quero nada mais, Jesus. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Nós não queremos nada mais, Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã. Obrigado pelo entendimento, Jesus, acerca do único Deus que nós devemos seguir, o único Deus que nós devemos esperar, acerca de um Deus que basta sobre as nossas vidas. Nós não queremos mais, Pai, buscar resposta nos prazeres, nós não queremos mais buscar resposta em pessoas, nós não queremos mais buscar respostas em pessoas que não te amam, em coisas que não te agradam. Nós não queremos mais buscar respostas no mundo, Pai. Nós queremos entregar tudo diante do Senhor. Nós queremos cada dia mais e mais, Jesus, te conhecer, alinhar as nossas expectativas com as tuas expectativas, Jesus, para que a gente possa projetar, Pai, nas pessoas algo que seja agradável aos teus olhos, para que a gente possa projetar no Senhor um Deus que basta, um Deus que faz conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor ministrou nos nossos corações nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Nós somos muito gratos a Ti. Agora nos leve em paz, debaixo da Tua proteção, Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos, aplauda o Senhor.